Dezembro Vermelho marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção e assistência e proteção dos direitos às pessoas infectadas com o vírus HIV. Para tirar as dúvidas no Pergunte ao Doutor, a gente recebe a doutora Glaura Terra. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos os telespectadores. Eu hoje trouxe uma pessoa muito importante, a doutora Glaura Terra. A doutora Glaura Terra é infectologista aqui do Hospital Unimed Costa do Sol, do Hospital São João Batista, e também fez mestrado pelo UFRJ em doenças infecto-contagiosas. Muito bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito bem. Eu gostaria, primeiro, para iniciar essa conversa aqui na nossa roda, acho que as pessoas têm um pouco de dúvida de saber, afinal de contas, HIV, AIDS, isso é a mesma coisa? Como que a gente pode esclarecer a população a respeito disso? Bem, o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana. Então, quando a pessoa tem HIV, ela tem a presença do vírus. A AIDS é até uma sigla em inglês, né, que significa síndrome de imunodeficiência adquirida. Ela significa que a pessoa está com a doença estabelecida. Hoje a gente fala muito paciente vivendo com HIV/AIDS, né? Então é o termo que a gente mais utiliza. Ou seja, isso significa que a pessoa pode estar com o vírus, mas não estar com a doença AIDS. Ou seja, pode estar com HIV, ele está contaminado pelo HIV, mas necessariamente ele não precisa estar com a doença AIDS. Estou correto? Sim, mas na verdade a infecção, quando a pessoa tem a infecção pelo HIV, ela está replicando o vírus, então ela tem um risco de transmitir, né? E também, apesar de às vezes você não ter um quadro que estabeleça realmente a síndrome, mas você tem um quadro inflamatório, né, no corpo, no organismo, por conviver, né, com esse vírus dentro do organismo. Então, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde estabelece, e o Ministério da Saúde do Brasil, que você, uma vez diagnosticando a infecção pelo vírus, independente de estar doente ou não, você deve tratar, né? Então, o que ele fala, testar e tratar. Porque além de você evitar o agravamento, né, porque na verdade o vírus HIV, ele acomete algumas células de defesa do organismo, tornando o organismo muito vulnerável a infecções. Eu ia perguntar exatamente, doutora, como que a doença ela se manifesta? Como que a pessoa lida no dia a dia com a doença? A doença ela pode se manifestar com um quadro de emagrecimento, de diarreia, e às vezes tem doenças que até muitas vezes definem o quadro, né, da AIDS, que elas normalmente nem surgem, nem aparecem nas pessoas imunocompetentes, que têm imunidade normal. Então, por exemplo, a pneumonia por um fungo, que é o Pneumocystis jirovece, a própria criptococose que pode acometer a pessoa não imunocomprometida, mas essa doença é muito grave. Então, várias situações, né, mas quando essas doenças aparecem, a imunidade já é normalmente muito comprometida, e é isso que a gente evita, que o paciente procure o serviço de saúde quando já está nessa gravidade, com o sistema imune muito debilitado, que é mais difícil ele se recuperar, né? Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a nível mundial, em 2023, viviam com HIV, né, 39,9 milhões de pessoas no mundo. E dessas, 1.300.000 casos novos notificados em 2023 no mundo. E desses, 630 óbitos. Então, quer dizer, é uma doença, né, uma infecção pelo HIV, apesar de praticamente 40 anos, com um grande avanço, né, que os primeiros casos a gente praticamente não tinha o que fazer, mas hoje, né, a terapia antirretroviral, o diagnóstico precoce, vários testes laboratoriais, com testes rápidos, de que você tem o resultado num tempo muito curto, isso tudo facilitando, né, você ainda tem um impacto grande a nível mundial
né, dessa doença, tanto em relação a óbito, embora esteja diminuindo de acordo com os anos, mas ainda é um número de casos relevante, de casos novos e de óbitos relacionados ao vírus. Doutora Glaura, eu não sei se é uma impressão minha, mas me parece que já houve tempos, isso faz 10 anos, 12 anos, que parece que as pessoas estavam com mais doenças, com mais contaminação. Você acha que todas essas campanhas, todos esses processos que foram feitos no sentido de tentar prevenir, de tratar precocemente, isso tem dado resultado? Isso é uma pergunta. E a segunda, você acha que com a longevidade, quer dizer, com as pessoas ficando mais idosas, está mudando também o nível de pessoas em relação à idade para estarem mais contaminadas ou não pelo vírus HIV? Sim. Bem, nós sabemos que tem, né, as medidas, a propaganda, né, sobre as formas de prevenção a nível de ministério, né, nas escolas, né, nas sociedades. Isso tem tido um impacto na redução, mas ainda é um número importante que a gente, né, tem um desafio. E um aspecto também que a gente tem que chamar a atenção é, às vezes, o preconceito. Então, às vezes, a gente pega pessoas que sabidamente são HIV e não se tratam. Então, chegam num estágio muito avançado. Então, isso, o paciente, né, hoje, a pessoa que adquire o vírus, é importante que ela tenha esse conhecimento. Por isso que o diagnóstico precoce, porque às vezes o vírus está ali, né, circulando, já infectando várias células, você não tem uma manifestação clínica, mas já tem um organismo, né, que já está inflamado, debilitado. Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção e assim conscientizar a população de que hoje qualquer um de nós pode ter o HIV, pode se infectar, né? E que não só isso, não tem idade, não tem gênero. Inclusive, como o Dr. Joel está falando, um aspecto muito importante dos idosos. E às vezes o médico ele tem que estar muito atento para oferecer e pensar no diagnóstico. Existe alguma maneira, de uma vez que você saiba que está com vírus, usar algum tipo de medicamento para que esse vírus não transforme só você ser portador, mas também de ficar doente? Tem algum tipo de tratamento nesse sentido? Na verdade, o Brasil é um país exemplo a nível mundial, né, para o cuidado com o paciente portador, o paciente que convive com HIV. E nós temos no Brasil disponibilidade não só de diagnóstico, né, através de testes dos centros de testagem e aconselhamento, né, e também o tratamento que é universal. Nem todos os países oferecem esse tratamento gratuitamente. Então esse é um diferencial muito importante do nosso país. A primeira dúvida é da Viviane, vamos ver? Olá, doutor, bom dia. Eu gostaria de saber se existe alguma forma mais eficaz de prevenir o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Bem, na verdade, o que existe, né, é uma prevenção combinada. Nós sabemos que o sexo seguro, por exemplo, é fundamental, né? Se usar o preservativo, ter todo o cuidado que todos nós já temos o conhecimento. Alguns aspectos, hoje, por exemplo, existe a profilaxia pré-exposição. É bastante interessante, onde você toma os medicamentos que combatem o vírus HIV antes de ter contato com o vírus. Então, por exemplo, se uma pessoa ela percebe a sua vulnerabilidade em relação a contrair o vírus, existe esse acompanhamento aqui no município de Macaé, na Secretaria de Saúde, né, pelo programa IST-AIDS, onde você vai ser avaliado por um grupo multidisciplinar e pelo médico e ver se você é elegível para aquela PrEP, que a gente chama profilaxia pré-exposição. Então você habitualmente faz uso diário desses medicamentos com o objetivo de prevenir a transmissão, adquirir essa infecção. Mas é claro que o sexo seguro, né, é a medida, teoricamente, assim, mais simples e mais eficaz, né? Por outro lado, muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela pode ter relação sexual com preservativo que rompe,
né? Então ela teve uma exposição, não só em relação ao HIV, mas das outras infecções sexualmente transmissíveis, também hepatites virais, por exemplo, B e C, né, que também existe a possibilidade de ter uma doença transmissível sexualmente. E a segunda pergunta? Temos mais uma pergunta. A pergunta é do Lucas. Vamos ver. Bom dia, doutor. Se alguém acha que foi exposto ao vírus, como fazer para poder tirar dúvida? Se a pessoa acha que foi exposta ao vírus, aí depende de quanto tempo, né? Foi ontem, né? Foi uma relação sexual desprotegida. Então, a pessoa... O ideal é sempre que você puder, né, testar essa pessoa, né? Essa pessoa fonte. Mas se muitas vezes a pessoa não consegue e você vai fazer a profilaxia, que na dúvida é melhor proteger. Então você vai tomar esse medicamento, primeiro vai fazer o teste da própria pessoa, porque às vezes você acha que se contaminou e você já estava contaminado, né? Então toda pessoa que faz essa profilaxia pós-exposição, ela tem que ser testada também, né? Porque eventualmente você faz o diagnóstico naquele momento, isso acontece. Dentro das 72 horas, né, e por 28 dias, depois ela vai ser acompanhada com sorologias. É importante você procurar um médico, fazer o aconselhamento pré-teste. Uma vez se contaminando, né, até pode desenvolver até uma fase aguda, tem indicação do tratamento o mais precoce possível. Extremamente esclarecedor e, mais uma vez, prevenir é sempre a boa resposta, né? E uma vez que detecte, tem que tratar logo para evitar estender essa cadeia e contaminar outras pessoas. Muito obrigado, doutora Glaura, foi extremamente esclarecedor. Muito bom, obrigado, Dubi. Obrigada.